os 7 pecados capitais que a gente comete nas finanças. Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Thelma Cintia, eu ensino brasileiros e imigrantes a investirem aqui na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Essa é a Bruna. Oi, Bruna, se apresente. Oi, Cíntia, eu sou a Bruna, eu sou irmã da Cíntia e eu tô aqui para tirar as dúvidas com ela, para a gente trilhar esse caminho para aprender a investir na Bolsa de Valores americana. Isso Tudo aí. bom, Cíntia? Tudo bem, vamos embora saber qual é o tema desse vídeo, Bruna. Então, eu queria que você listasse aí os 7 pecados capitais que a gente comete nas finanças. Vamos lá. Bom, são 7, eu separei os principais, né, os 7 pecados capitais que brasileiros cometem nas finanças e entendendo que o brasileiro é brasileiro mesmo depois que muda, né, do Brasil, a gente, quando sai do nosso país, vem para cá, para os Estados Unidos, para Portugal, em qualquer outro lugar do mundo, muda um pouco realmente, porque a gente tem se inserido naquela cultura, mas, putz, aquela coisa que é intrínseco dentro da gente, muda pouco, né? E, ó, já vou pedir desculpas não, né? Vou dar um aviso, essa minha voz é de uma gripe que não sara. Então, não acabei de acordar não, tá? Até porque minha cara não tá nem inchada. Não, esse tempo frio deixa todo mundo doente, né? Aqui em casa a Helena também tava. Aqui, ainda bem que eu fui a que peguei a gripe pior, porque antes a gente do que as crianças, né? Misericórdia. Ó, então vamos lá. Primeiro pecado capital, compensar os filhos com aquilo que a gente não teve na nossa infância. Eu acho isso tão louco, por quê? Primeiro que a gente vive uma outra realidade tão diferente. Esses dias, o meu marido, o Simão, a gente estava almoçando e a comida estava lá no fogão e a gente estava comendo, né? E aí ele falou, eu cresci comendo né, com a comida toda na mesa, todo mundo em volta da comida. Eu falei, eu também. Eu cresci com o meu pai vindo, meus pais. Eles vinham meio-dia, a gente almoçava junto, eles saíam. Eram outros tempos, era outra época, né? Imagina, hoje a gente não consegue mal dirigir do nosso trabalho até o almoço e voltar. Às vezes a gente até come no carro e tal. Imagina, a vida muda. Não, sem falar que aí nos Estados Unidos é outra realidade, né? O almoço nem é a refeição principal é o jantar, quando se... É muito dinâmica, é muito diferente. Então, eu trouxe esse exemplo da refeição, porque tudo em volta mudou, né? Então, assim, o que era super importante para a gente quando criança, hoje nem é tão importante mais, nem para a gente, nem para os nossos filhos, nem para a sociedade, sabe? Isso nem vai causar um impacto, por exemplo, faculdade. Hoje em dia, a faculdade não é mais decisivo na vida de uma pessoa, como era na nossa época, na nossa infância, né? Então, as coisas mudam, esse é um erro, putz, absurdo que a gente comete. Essa semana eu até falei sobre isso. O nosso primeiro impulso é querer investir para os nossos filhos. Nosso primeiro impulso é priorizar os nossos filhos. Olha só que loucura. Pensa, se os seus pais tivessem investido para você, você teria um dinheiro. E teria feito o quê com esse dinheiro? Agora pensa, se os seus pais tivessem ensinado você a investir ou ensinado você a lidar com o dinheiro, não só investir, viver abaixo do seu padrão e tal. As questões básicas, você teria hoje uma transformação de vida muito maior do que se você tivesse o dinheiro investido, né? Então, uma seguidora hoje me falou isso, ela, o que eu faço? Invisto para mim ou para o meu filho? A gente sempre tem que se perguntar, o que o filho precisa? Filho precisa de paz, né? Você como filho, você não precisa que seus pais estejam bem, em paz, para que você consiga. Vai chegar a hora dele fazer o nome dele, né? Vai lá, marca o gol. Vai chegar a vez dele. Vai ser justamente nessa vez que ele vai estar super capacitado. O mercado vai estar absorvendo ele de uma forma absurda. Um mercado que a gente não conhece ainda, um mercado que a gente não sabe o que vai ser. E você vai estar envelhecida, você vai estar com a sua saúde prejudicada, você vai estar estressada. Então, o que é melhor? O seu filho, num momento de ouro dele, ter dinheiro ou ter paz para cuidar da sua própria vida, né? Então, esse é um dos principais erros. Eu diria que o primeiro mesmo, o principal erro, porque a gente está construindo uma nova geração. E uma nova geração de gente fracassada, né? Uma nova geração de gente pior do que a gente, que não enfrentou as dificuldades, que não, a gente não vai deixar eles. Até saiu aí um estudo que agora a adolescência vai estar aos 24 anos. De tanta proteção que a geração anterior fez, né? Eu concordo com isso que você falou, e também tem no sentido de dar mais do que pode, né? Dar literalmente. Então a gente se embanana todo financeiramente para dar aquilo que não pode ter. Ah, eu não estudei escola particular, mas meu filho vai estudar. Ah, eu não fiz o curso de inglês, mas meu filho vai fazer. Com cheque especial estourado, com cartão de crédito, e sem trazer a criança para a realidade, né? Tipo assim, eu posso ou não posso? Eu pago depois.
mais deseducando e criando pessoas irresponsáveis do que entender, olha, a nossa realidade é essa, vamos viver isso aqui e crescer para ser melhor. Isso, são dois prejuízos, né? O primeiro, material, que você, além de não construir nada, você está destruindo todo o pouco que você consegue fazer de dinheiro ali. E o segundo, prejuízo educacional, como você acabou de mencionar. Você está criando que tipo de gente? Que tipo de pessoa é essa que vai virar adulta? Como? Como que ele vai ser, né? Como que ele vai se comportar diante da realidade, que ele nem sabe mais qual é a realidade. Se é uma realidade criada e inventada por esses pais, ou se é a realidade real, né? Então, atenha-se, esse é o primeiro grande pecado capital. Segundo, não investir em absolutamente nada. Nada. Nem na poupança, que é aquele que eu detesto. Mas, pelo menos, a poupança a gente não gosta, né? Por quê? Porque não rende nada. Mas, pelo menos, a poupança te dá uma coisa que se chama disciplina. E isso é indispensável para os investimentos. Então, a pessoa não investe em nada. Dizem que poupança é ruim, então não vou investir em poupança. Além de não se preocupar, se educar, tentar aprender outra coisa, é tipo assim, já não fui para academia, hoje vou comer um potão de Um sorvete. bolo. Exatamente. Desgraça tudo, já tá ruim mesmo, então, oxe. Não, além de não investir em nada, a pessoa não tem nada, né, Cíntia? Porque se não investe em nada, nem dinheiro guardado tem. Se dá uma caganeira, a pessoa fica sem trabalhar, então nunca nem... A famosa reserva do perrengue, né? Não tem a reserva do perrengue, pensa. Aí vai ficar aí pendurada nos outros, pedindo dinheiro emprestado para as pessoas ao seu redor, sobrecarregando aquele que guardou dinheiro, e vai aquele que guardou dinheiro no emprestado não para ele ver. Ele é ruim, ele é não sei, toda a família. Toda a família, olha só que loucura que a nossa cultura faz. Uma pessoa vai, se educa, diz não para as suas próprias vontades, é forte com os seus desejos, monta lá o pezinho de meia dele, a reservinha do perrengue, aprende a estudar e tá lá no sufoco, né? Às vezes é no sufoco, às vezes ele pegou o jeito e já não é no sufoco, mas ele se sacrificou para chegar até aquilo lá. E o outro lá, bom vivão, deixa a vida me levar. Só se vive hoje, né? Só se vive uma vez, aí passa a vida inteira assim, na vagabundagem, né? Financeira, que eu quero dizer. Até trabalha, nossa, trabalha muito, mas não sobra nada, porque torra tudo, porque não fez o mínimo que esse aqui fez. Aí quando esse daqui precisa de dinheiro, vem pedir para quem? Esse aqui. Esse aqui. E aí vai esse daqui prestar dinheiro, não, para ver. Nossa, caixão não tem gaveta, não. Nossa, que ruindade, meu Deus. Isso é porque é família, isso é porque a gente não tem ninguém nesse mundo. É desse jeito. Não, e aí a pessoa... Pode terminar. E a gente carrega isso. Então, muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos não conseguem ainda se manter, mas nossa, mas para eles é mais difícil. E aí a pessoa gente, eu tenho uma aluna que eu morro de dó dela. Eu falo para ela, quase que eu falei o nome dela. Eu falo para ela, minha irmã, cuida de você. Não, mas minha mãe precisa, mas minha mãe precisa. E eu fico, mas a sua mãe sabe o quanto você está se lascando aqui? Não, mas e não sei o quê. Menina, até a voz dela me dá dó dela. Eu falo assim, você tem certeza que sua mãe... Eu nem sei se essa mãe quer mesmo esse jeito. Eu nem sei se essa mãe precisa disso para sobreviver. Às vezes, para dar uma facilitada para a mãe, né? Também a gente não pode culpar o outro. Às vezes a gente traz essa carga nas nossas costas. Tá aqui. Eu já fiz isso, Nossa Senhora, que retardado. Fulano, eu tenho tantos R$ 1.000 aí no Brasil. Vocês querem emprestado? Olha isso, que louca. Ela fez mesmo, gente, ela fez. Fez comigo. Dinheiro que vocês precisam? Aí na linha real. Eu tenho tantos de reais aí, você precisa? Eu falei, olha, tanto eu preciso. Mas tá sobrando. Pedindo assim, né? Não estou precisando, não. Uma oferta dessa, como negar? Então, não, e eu sou super controlada com dinheiro. Se eu não fosse assim, tinha falar, daqui, eu quero. Então, a gente carrega muito isso às vezes. Cuidado com as vozes que ficam na nossa cabecinha, que a gente fica dando ouvidos. Que a gente E outra coisa, a gente que inventou, exatamente, que às vezes eu aprendi uma coisa com você. Você fala assim, eu estou tirando a oportunidade da pessoa crescer. Eita, mas demorei, viu, pra ver isso. Demorou mesmo? Até comigo. Mas eu acho que eu fui a que menos te dei trabalho financeiramente. Mas assim, eu tô te dando... Eu lembro que uma vez eu falei com você alguma coisa, você falou assim, Bruna, agora eu só compro fralda. Dá seu jeito. Você queria comprar uma calça. Cíntia, eu tô aqui na loja, eu tenho dinheiro para comprar uma calça, mas eu queria tanto outra. E antes eu dava, né? Para comprar, eu te dou. Dava, pode comprar, eu te dou a outra. Aí eu te liguei e você falou, Bruna, agora eu só compro fraldas. Dá seu jeito, faz aí, você já tem meu cartão de crédito. E aí nesse dia... e aí nesse dia eu fiquei assim, arrasada, que foi uma das primeiras vezes que você falou não. Aí quando eu cheguei em casa, depois, quando a gente se encontrou, você falou assim, eu preciso te ajudar a crescer. Eu vou te ajudar a crescer não te dando, que aí você vai ter que se virar.
Mas doeu tanto. Mas, Usar dinheiro que não é nosso é tão bom. não. Agora eu quero falar outro ponto, né? Porque como eu entendo dessa parte, a pessoa que faz isso, não investe nada, não tem reserva de emergência, que fica pedindo dinheiro pros outros, enchendo o saco da vida dos outros, ainda por cima, nem seguro de vida tem. Aí a Não. pessoa tem uma família, né? Vamos supor, é um pai de família. Tem uma família, morre, já não tem nada guardado, vai dar prejuízo pros filhos. O meu pai, Bruno, meu pai não tinha seguro de vida quando ele morreu, né? E era uma cultura de quanto? Nós estamos falando de 15 anos atrás, né? Agora a gente tá falando agora. Não era tão amplo. Não era. Agora é inadmissível. É. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, você que está me ouvindo aí. Eu acho um absurdo você segurar o seu carro e não assegurar a sua vida. Mas se eu morrer, eu não vou precisar de ajuda. Não, filhão. Você não vai precisar mesmo, não. Mas e quem ficou? É por isso que aqui em casa, eu e o Simão temos seguro de vida. Porque ainda que, por exemplo, eu não trago dinheiro para casa mais, que a gente fez resolvemos aqui de um jeito que ele vai pagar todas as contas. Só que eu fico por conta das crianças. E aí, se eu morro? Ele vai ter que pagar alguém para ficar com as crianças. Eu tenho uma amiga aqui que o marido tem seguro de vida. Então, se ele morrer, ela está assegurada. Mas e se ela morrer, ele vai fazer o que com os meninos? Tem 3 filhos também. Então, tem que assegurar os 2. E se os 2 morrem? Oi? Até que você tem um tempo para pensar. Por exemplo, assim, nossa, pelo menos eu posso sofrer em paz, porque as contas estão pagas. Nossa, peraí, eu posso pelo menos sofrer em paz, né? Bruna, muito bom você ter falado isso. Nem estava combinado aqui. Agora, existe um outro, né? Que é o seguro de vida em vida. Resgatável, né? Em vida, uhum. Aqui nos Estados Unidos isso é bem comum. Eu tenho uma parceria com a Proxy, que é uma gestora aqui nos Estados Unidos, que trabalha com alta renda, inclusive, se você é alta renda e quer investir com eles, você pode entrar em contato comigo. E eles também vendem o seguro de vida a termo, que é esse que a gente conhece, ou seja, morreu, pegou o dinheiro. Não morreu, não pegou o dinheiro. Morreu pagando, você vai pegar o dinheiro. Morreu, aquele mês você não pagou, e ficou para trás, ficou. Tchau, beijo, me liga. É igualzinho o seguro de carro, mesma coisa. E aí, eles também trabalham com o seguro de vida resgatável. Ou seja, se você teve uma... Como é que chama, Bruno? Invalidez, uma doença. Uma doença, câncer, um acidente de carro que ficou inválido porque o braço direito deu ruim. Enfim, você resgata um valor X a apólice em vida. Então, esse também é uma coisa que a gente precisa se preocupar, principalmente morando fora do Brasil, né, minha gente? Nesse país, meu Deus. Então, eu não consigo entender como que uma pessoa assegura o carro e não assegura a sua própria vida. Então, sigamos. Isso é verdade. Sigamos pelo terceiro. Número 3, terceiro pecado capital, estagnação profissional, né? A estagnação financeira, diria assim, porque tem gente que tem um emprego a vida inteira e tem aquela faixa salarial a vida inteira e não quer dizer que ela vai ficar pobre, tá, gente? Nem todo mundo precisa empreender para ficar rico e para chegar lá no final rico. Se você quiser ficar rico, agora vai precisar empreender, né? Porque vai precisar fazer mais, escalar, fazer o seu dinheiro realmente render. Mas não quer dizer nem todo mundo quer empreender. Tem gente que quer passar uma vida inteira concurso público, um emprego que eu gosto, quero levar aqui no sapatinho, não tem problema não, eu gosto do meu trabalho, fazer esse trabalho aqui por 20 anos não é um problema. E não é mesmo. Isso pode fazer você ficar rico, sim. Né? Então, qual é o pior problema? Qual é o problema aqui, né? Qual é o problema nesse pecado da estagnação financeira? Ou seja, se você ganha um aumento, você gasta esse aumento. Aí você ganha um passinho de folga, ganhava 5 mil, agora eu tô ganhando 5.500, deu uma folguinha. Aí você arruma um jeito de absorver esses 500. Essa semana, uma aluna minha me mandou mensagem assim, eu fico falando isso na cabeça de vocês, né, o tempo todo aqui, lá no Instagram. E aí a minha aluna falou assim, Thelma, lembrei de você. Essa semana eu ganhei um cliente novo, que eu não esperava. Se eu não esperava esse cliente, eu não esperava o dinheiro dele também. Então, peguei o dinheiro dele todinho e coloquei lá na minha reserva do perrengue. E eu, olha só, tem alguém me ouvindo dessa rede social. Que coisa, parabéns. Parabéns. Eu falei, rapaz, vou te mandar uma medalha, assim, ó, também dessa daqui para você, de presente. A mentalidade é muito... Mérito. Então, eu acho que esse é o pior pecado capital, né? Entra uma herança, entra sei lá, 13º, entra um dinheiro que você não esperava, aí a gente acha que é um prêmio, né? Que a gente merece aquele dinheiro. Merece, gente, mas lembra, caramba, que tem o seu eu do futuro, você precisa guardar para ele. O quarto pecado capital é não se autodesenvolver. E aí, como a gente está falando de finanças, eu vou falar em 2 sentidos. Primeiro, o sentido profissional. O imigrante que está aqui nos Estados Unidos, ele não se preocupa, por exemplo, em aprender o inglês. Eu não estou falando, gente, para falar inglês, para palestrar, pegar o microfone, ir lá
pro Jornal Nacional falar inglês, não, fazer uma entrevista em inglês, não é isso. É um inglês para você conseguir se comunicar com o cliente de modo que você passe mais profissionalização e que você consiga negociar o valor maior e a percepção desse cara, desse cliente, em te pagar. Eu sempre gosto de fazer o seguinte exercício. Minhas amigas aqui, que ficam namorando com americano, elas ficam bravas porque os caras não falam português, não gostam de ir em festa que tem um monte de brasileiro, porque fica todo mundo lá falando português e os caras ficam, não vou, porque é um monte de gente português. Mas o cara tá namorando comigo, casado comigo, ele tem que aprender o mínimo que seja. Eu pergunto para elas, imagina você lá no Brasil, vai, lá na sua casa, lá no Brasil. Se você ia contratar uma faxineira na sua casa que não fala nada, que se você falar assim, minha irmã, vem pra essa luz aqui, você tem que ficar igual um macaco lá fazendo um gesto porque a mulher não entende você. Você confiaria nessa pessoa? Você deixaria essa pessoa entrar na sua casa? Você pagaria mais para ela ou menos do que uma outra fulaninha que você vê que ela tá lá se esforçando, cada vez que você vai falar com ela, ela tem uma naturalidade diferente, uma palavra diferente. Você consegue, né, dar uma conversada, nem que seja um pouquinho, nem que seja assim, conhecer um pouquinho. Você tem filho? Nossa, 3 filhos, não sei o quê. O americano, ele não quer saber da tua vida, mas ele quer saber um pouquinho de quem é a pessoa que está na casa dele toda semana, de quem Até é porque tá na casa dele, né? com Tem os que filhos, pelo menos, com a família tem dele. pelo menos comunicar, né? Assim, aconteceu alguma coisa. Isso. Sei lá, se eu morrer aqui, ó, você consegue chamar a polícia, alguma coisa assim, sabe? 911. E, e o call. Please. Tipo assim, ó, E aí fulaninho, vai ligar pra polícia e vai falar o quê? não dá para falar no É, telefone em gesto, minha gente. Então, é imagine verdade. você. E não é só a língua, né, Cíntia? Porque dá pra pessoa crescer, assim, a língua é o mínimo. Se eu estou morando no país da pessoa, eu tenho que, no mínimo, me fazer entender na casa da pessoa. Eu acho que isso é o mínimo. Mas de todo o resto, né? A gente tem que crescer de todo o resto. Se naquilo que você faz, eu conheço uma pessoa aqui, em Portugal, aqui a limpeza é um pouco diferente aí, e ela é da limpeza. Ela vê vídeo no YouTube de como limpar as coisas. Aqui também é limpeza tipo assim, igual aí. Aí ela fala, eu fiz uma misturinha brasileira. Aprendi uma misturinha assim, assim que tira mofo. Aprendi. Eu acho isso uma gracinha, porque ela fala, eu gosto da limpeza, é isso que eu gosto de fazer, eu ganho bem na limpeza. E ela fica buscando produtinhos para limpar, para agradar a dona da casa. Eu acho tão bonitinho, eu acho de um carinho tão grande isso que ela faz. É muito agradável. Pensa a percepção do dono da casa, né? E aqui nos Estados Unidos, porque aí paga por hora, né? Aqui paga por trabalho. Uhum. Então, olha só, como é muito mais fácil aqui nos Estados Unidos, você conseguir ganhar mais com esse autodesenvolvimento. Por quê? Fazendo esse tipo de mistura que a Bruna está falando, descobrindo produtos novos, diferentes, faz com que você limpe a casa em menos tempo. E aí você consegue fazer outra casa, e etc e tal. Então, essa falta de autodesenvolvimento, tanto no inglês, na forma de você buscar novos clientes, de você se comunicar, quanto na forma física mesmo, de se autopromover no seu trabalho, de tornar o seu trabalho mais eficiente, é um dos 7 pecados capitais financeiros, sim. Porque se você não tem novas formas de olhar o seu trabalho, isso vai se refletir nas suas finanças, isso vai se refletir na sua vida, até nas suas relações. A gente precisa buscar repertório, né? A gente precisa buscar meios diferentes de se autodesenvolver, porque isso vai refletir em toda a nossa vida, né? Então, como eu falo aqui, se tornar mais inteligente o único objetivo final disso é ter uma vida mais fácil. Então, você vai Uhum. ficar sempre um repertório maior, ser mais inteligente. É por isso até, Bruna, que eu insisto na comunidade, né, dos alunos. Por quê? O curso ele tem uma duração de 7, 8 semanas. Então, o que que o curso oferece? O curso Poder da Multiplicação. O que que o curso oferece? A base técnica. Então, você vai aprender nomes técnicos, qual tipo de conta, tudo o que a gente precisa aprender. Mas para colocar isso em prática e manter essa prática, precisa de mais tempo segurando na mão. A gente precisa ter contato, né, com isso, ganhar esse Uhum. é um assunto muito novo. Então, olha só, eu percebo que a maioria dos meus clientes, dos meus alunos, começam a me seguir muito mais nas redes sociais depois que começam o curso, porque eles sentem essa necessidade de saber um pouco mais. E aí, essa Uhum. comunidade do Facebook, qual é o intuito? É oferecer mais repertório, é oferecer mais chances da pessoa ficar num nível diferente, um nível mais inteligente, né? Por isso que a comunidade só pode ir aluno, porque a gente já nivela Uhum. todo mundo. Todo mundo está partindo de uma escada, de um nível igual. Então, lá eu trago assuntos sempre voltados a finanças, mas assuntos de autodesenvolvimento. A maioria dos livros que eu li nas finanças, que foram os responsáveis por mudar minha mente, falavam muito pouco de técnica, falavam muito pouco falava quase nada de matemática, né?
Então, ser investidor é autodesenvolver-se o tempo todo. E aí isso vai refletir na vida toda. Mas eu vejo que essa estagnação é vinculada também a um pecado de fato, que é a preguiça. E a autocompensação. Eu trabalhei o dia inteiro, vou ficar aqui largada no telefone agora. E assim, passou um dia, uma semana, um ano, anos, e quanto mais velho a gente fica, mais difícil é de aprender. E assim, a gente vive uma época em que a gente vamos ter dó da gente mesmo, né? Vamos ficar com dó, porque a gente trabalha tanto, a vida é tão difícil, a vida é tão isso, que aí a gente fica nesse negócio de vamos ter dózinha da gente. Não, meu irmão, bora pra frente. A vida é isso mesmo. Uhum. Eu gosto de falar, não pegue tão leve com você. Você dá conta, né? Nem sei de quem que é essa frase. Deve ser de ninguém, né? São palavras tão... Pode ser sua mesmo. Pode ser minha, pode ser sua aí, que estiver me ouvindo. Pega ela para você também. Vai, ó, quinto pecado capital. Aí eu quero falar tanto sobre esse quinto pecado capital, não nesse vídeo, calma, gente. Mas depois, quando chegar, né, datas comemorativas, que é a falta de diálogo dentro de casa. Eu já falo isso com certa frequência. Eu e meu marido nunca tivemos uma conta conjunta. A gente tem as nossas finanças separadas, o que não significa que a gente não constrói as coisas juntas, né? A gente só encontrou essa forma melhor. Na verdade, a gente nem encontrou, foi fazendo por demanda, deu certo, e aí a gente continuou. Essa falta... A gente tem, inclusive, um podcast sobre isso. Finanças. A gente tem. Muito legal esse podcast. Muito legal mesmo. Por quê? Eu não suporto vir ficar cagando regra na vida de vocês. Você conhece seu marido conhece você, a relação de vocês dois é única, é diferente da minha, é diferente da Bruna, é diferente da do vizinho. Tem uma amiga aqui que ela fica assim, Thelma, não entra na minha cabeça. Como que você consegue viver assim com seu marido? Aí eu falei, que loucura, né? Não existe 1% de chance de eu viver como você vive com seu marido. Porque a gente é diferente. Eu e o Simão pensamos muito diferente sobre dinheiro. A gente lida muito diferente com o dinheiro. Quer ver? Aí eu comecei a dar exemplos para ela. Ela, realmente, né? Entendeu? Se a gente tivesse as contas juntas, seria muito desgaste. Seria muita briga. Gente, eu não concordo com 90% dos gastos do Simão. E ele também não concorda, ele acha um absurdo. A gente pensa diferente. E, cara, cada um pensa do jeito que quiser, não tem problema. Só que vocês têm que encontrar uma forma de construírem as coisas juntas, né? E aqui a gente encontrou uma forma. Tem um caso, que foi minha tia que me contou, Bruno, até. A mulher casada com um americano, e ela trabalhava na limpeza aqui muitos anos. Sei lá, ele ficava em casa o dia inteiro comendo, tomando uísque e ficava lá, aquela vida dele o dia inteiro, não trabalhava. E ela naquela peleja, né, ajudando ele, inclusive, a pagar as contas de casa, aluguel, essas coisas. Quando ele morreu, ela recebeu tanto dinheiro que ele tinha guardado, tanto dinheiro que esse homem tinha guardado, e ela não sabia. Ela ficava, meu Deus do céu, a gente podia ter tido uma vida tão mais fácil. E não morreu jovem, não, tá, gente? Ou seja, poderia ter os próximos 20 anos. Diz que foi, sim, coisa de $1 milhão. Meu Deus. Não, ainda bem que foi dinheiro, né? Já pensou? É dívida. Morreu e bate lá na... Mas que situação. A gente ouve falar podia ter vivido uma vida tão melhor, tão mais fácil, tão mais... Por falta de construir as coisas juntos. Não é de ter uma conta conjunta, mas de saber o que o outro tem, do outro saber o que você tem. Se o seu marido tem medo de você gastar, gente, peraí, você está passando uma mensagem muito errada para ele. Eu ouço assim, ó. Ai, Thelma, eu queria comprar o curso, mas meu marido não deixa. Oi, seu marido não deixa? Ele é seu marido ou ele é seu pai? Primeiro. Segundo, qual o tipo de mensagem que você está passando para ele? Para que ele não queira que você compre um curso? Se você falasse para ele assim, ó, ele não quer que eu compre uma bolsa da Louis Vuitton. Eu consigo até concordar com ele, inclusive. Agora, ele não quer que você compre um curso? Será que é isso que ele não quer? Que tipo de relação é essa? Primeiro, você tem que pensar nisso. Segundo, quem você é na cabeça dele? E segundo, qual é esse realmente, quem ele acha que você é? Gente, é um absurdo você me falar uma frase dessa. Meu marido, me poupe. Mas existe, né? Uf. Às vezes entrou na forma como funciona o dinheiro no casal. Sexto pecado capital. Ai, meu Deus, esse eu quero dar na cara de vocês. Brasileiro que vem para os Estados Unidos fazer consórcio, Jesus amado. Não, gente. Pra quê, minha irmã? Deixa na savings, melhor que você fazer concurso. Pelo menos não existe o perigo dele te dar o calote, né? Né? E, enfim. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Eu já fiz consórcio. Quando eu tava lá e eu ganhava um salário mínimo, eu fiz consórcio mesmo. E é bem um auto se enganar mesmo. Porque no fim a gente jura que ganhou um dinheirão. Sei lá, no final a gente ganhou R$1.000, né? Do consórcio. No final não, no nosso mês ganhou R$1.000. Oh, tô
né, ganhei esse dinheiro. Ganhei nada. Ganhei nada. Tipo assim, Não, é um nossa, engano que eu gosto. Nossa, teve um menino que falou lá no meus stories. Consórcio é coisa de matuto. Porque é um engano que eu mas gosto. quem nunca, né? É, Eu assumo. eu também Eu já fiz. assumo. Sabe por quê também? A situação lá no Brasil era diferente. Então, isso daí é um passo antes até da saída. Olha só, eu acho que ele cria um hábito muito errado nas nossas vidas, reforça um hábito errado na nossa vida. Sabe aquela pessoa que é boa para pagar os outros? É isso que você reforça na sua vida. Eu sou boa para É pagar os verdade. outros. Quando o que você tem que treinar é ser bom em pagar a você no futuro. Então, a gente gasta nosso tempo, nossa energia, o nosso dinheiro. O gasto financeiro é o menor, tá? Porque o consórcio dura, sei lá, um ano. O gasto financeiro é o menor. Maior prejuízo é o que você está colocando na sua cabeça. Eu sou boa para pagar as outras pessoas, sou ótima para pagar a conta. Então, eu vou te dar um boleto agora. Esse boleto está escrito assim, ó, futuro. E aí, esse boleto, você vai ser boa igualzinho você é para pagar consórcio. Beleza? Combinado? Bate aqui. Beleza, adorei esse ponto aí de trabalhar a cabeça e pagar os outros, é verdade. Olha as armadilhas, né, que a gente se mete na vida. Não, e é uma coisa que não é intuitivo, né? Porque assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu honro o meu compromisso com o outro, mas comigo, tanto faz. Nenhum. Qual a importância que eu dou? A mim mesmo. Qual respeito, qual tipo de respeito que eu dou para mim mesmo, para o meu eu do futuro, né? Aí você chega lá no eu do futuro ressentido com o seu eu do passado que não pensou nele. Existe esse exercício que a gente faz, inclusive eu trago no curso isso. Nós somos três entidades, o eu do presente, o eu do passado e o eu do futuro. E há um ressentimento no eu do presente com o nosso eu do futuro, né? Não tem aquela história, se perdoe. Eu tenho muito ressentimento com o meu eu do passado. Na época que eu não tinha filhos, na época que eu tinha um alto salário, na época que eu poderia ter guardado. Até que não foi tão ruim, né? Comprei imóveis e tal. Mas eu fico ainda, quando eu lembro, Podia ter cara, feito diferente. fico olhando para mim mesma e pensando, que porra, como é que eu fiz uma coisa dessa? Então existe esse ressentimento, e aí o que que acontece? O eu do presente torra, porque pensa, ninguém pensou em mim, nem eu mesma, né? E a gente não pensando em outro futuro, e aí vira um ciclo sem fim. Então vamos ao pecado número 7, o último pecado capital, que acontece bastante no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, não sei Portugal, mas aqui nos Estados Unidos, são cartões da empresa. Você vai na Victoria's Secret, ele te dá um cartão de crédito da empresa. Aí tem um cashback, aí você usa, aí tem um retorno, não sei o quê, vantagens. Se você paga nesse cartão, você tem não sei quantos de desconto, e fica aquele confusão. Uma beleza, né? Uma beleza. O que tem de crédito na mão, pra quem não sabe. Coleção de cartão de crédito. Aí a gente olha para aquilo e fica com dó de jogar no lixo. Eu acho que eu nunca tive, nem no Brasil. No Brasil, C&A, Renner, mas aqui Marshalls tem, a Ross eu não sei se tem, mas, enfim, tem um monte de cartão, aí você já tem os seus cartões de crédito, daqui a pouco você não sabe nem mais quem é quem. Isso daí Nossa, e lá no Brasil, que é assim, você só paga na loja. Aí, a armadilha, você vai na loja para poder pagar o cartão, aí logo você lembra, nossa, que blusinha bonitinha. Nem tava precisando da blusinha bonitinha. Aí não, compra, porque é desse jeito, a armadilha é essa, né? isso mesmo. E aqui também é igual, ou seja, a gente traz os hábitos de lá para cá e quer ficar rico. Não ficou lá, né? E quer ficar aqui, gastando e se comportando igual. Não vai. Bom, esses foram 7 erros capitais, mas eu trouxe mais um de bônus. Bônus. E esse daqui, vamos lá, vou começar falando logo, é manter um controle de gastos, uma planilha de gastos, um orçamento. Que palavras chatas. Eu detesto planilha, né? Vocês sabem. Eu adoro, adoro. Tem gente pra Eu tenho tudo. uma planilha, viu, gente? Eu tenho uma planilha aqui em casa que quem faz o controle sou eu. Eu e meu marido, ele que trabalha. Então, Não, todos ele que os traz dias. dinheiro. Ele que paga as contas, porque eu trabalho cuidando da minha filha, né? Que é um E da trabalhando. casa e dele. É. E aí, todos os dias ele manda as despesas e quando há receitas, porque ele recebe também em dia. Então, todo dia ele manda, dia tal, gastei tanto de gasolina, tanto com isso aqui, não sei o quê. E aí eu transfiro pra planilha. E aí no final do mês tá lá lindo, quanto que a gente entrou, quanto a gente saiu, não sei o quê. Mas é porque eu amo planilha. Eu sei que não é pra todo mundo isso. É tanto que Bom, meu marido gosta, que faz sou eu. homens costumam não gostar mesmo. Então, homem é mais, né, de botar a mão na massa e tal. Por isso que a gente tem que trabalhar como um time. Se alguém aí na sua casa gosta de planilha, agarra essa profissão aí, agarra essa Pega pra demanda, você. Abraça a tarefa. pega esse serviço pra você que vai ser bom para os dois. Aqui em casa ninguém gosta de planilha, nem eu e nem o Simão. Mas qual é a minha dica para você que gosta de planilha? Arrasou, faça a sua planilha. Se você não gosta de planilha, você precisa ter um mapa financeiro da sua vida. Tenha Uhum. esse mapa
você só faz uma vez, não é para ficar alimentando, não, né? Quando você fizer uma vez, você vai saber quanto você vai poder gastar por mês. Com o quê? Com aquele gasto que eu não quero prestar conta para ninguém. Prestar conta. Uhum. Eu quero gastar esse dinheiro que eu não quero anotar nem para mim mesma. Eu quero fingir que nem fui eu que gastei. Beleza, a gente não trabalha para isso mesmo? Você vai ter um valor daquilo. Aquele valor é o que você vai manter todos os meses. Esse Natal tá chegando, o que eu vou fazer? Eu vou economizar em novembro, porque eu já sei que Natal tá chegando. Chegando o mês do aniversário do meu filho. Então, o que eu vou fazer? Já vou economizar no mês anterior. Então, você tem um valorzinho, né? É um gift card. Um valor estipulado, né? Então, você pode não gostar de planilha, beleza, mas a gente gasta mais ou menos a mesma coisa, né? A gente gasta mais ou menos a mesma coisa em mercado, mais ou menos a mesma coisa. A gente tem essa coisa. Então, faça esse mapa financeiro uma vez, estabeleça aquele valor. Chegou um dinheiro novo. Você não vai usar o dinheiro novo, não é bônus para você, é para o seu do futuro, lembra? Guarda lá o seu dinheiro novo, investe o seu dinheiro novo e segue o bonde. Muito bem. Vamos lutar aí contra esses 7 pecados, que no caso foi 8. 8 pecados. Ser forte. Ser forte. Muito bem, Cíntia. Achei ótimo. Muito pertinente, né, gente? Me fala aqui, qual é o principal pecado capital de vocês? O que vocês acham assim? Isso aqui, Deus me livre. Nossa, esse aqui é o mais difícil para mim. E me conta. Esse aqui eu confesso toda vez, padre. Publicamente, esse daqui. Me contem. Então é isso, Bruno. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Não. Ficou muito esclarecedor, ficou ótimo. É bom esse fim que você falou, porque quando a gente faz um mapeamento, a gente faz um mapa, a gente meio que fica dando entrada e saída na cabeça, né? A gente não se perde, não se pega desprevenido. E aí, quando chega um dinheiro extra, o extra vai para onde ele tem que ir. A gente não fica toda hora levando susto. Eita. Atrás de entra. Foi muito bom. Gente, obrigada a você que ficou até aqui, até o final. Deixa seu like, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para o seu amigo, manda para o seu marido, manda para alguém. Segue a Cíntia nas redes sociais, que ela fala todos os dias sobre educação financeira. Se você ainda não é aluno dela, olha, tá perdendo tempo, hein? Pra você não ficar lá na frente ressentido com o que você não fez. Que a gente está criando uma comunidade, a gente está crescendo e a nossa intuito é se ajudar, é crescer e cada dia mais e mais a gente alcançar os nossos objetivos. Vem participar com a gente. Isso aí, eu vou deixar aqui embaixo a lista de espera para a próxima turma e alguns links para vocês aproveitarem e curtirem. Obrigada por terem ficado até aqui. Compartilha com alguém, porque se você não consegue ser amigo de gente rico, vamos enriquecer os amigos que a gente já tem. É isso que a Cíntia faz, gente. É por isso que ela me leva junto com ela. Porque ninguém merece, né? Você ser a única rica da família. Todo mundo tem que ficar rico, porque senão, minha filha, vai ficar ruim pra vocês. Vai comemorar com quem, né? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.